Essa palavra de Deus, espero que todos trouxeram. Hoje um dia muito especial de Santa Ceia, mas eu creio que o Senhor, Ele tem uma direção para nós hoje, antes de nós participarmos da ceia. E fica o texto base no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, e o versículo de número 1 ao 15. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 15. Pega minha água. Minha água. Segunda Reis, do 5, capítulo 5, do 1 ao 15. Todos acharam? Glória a Deus. 2 Reis vai dizer o seguinte: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. E certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: como esta carta apresenta o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. E quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel, obrigado, irmã Leia, havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: porque o rei ficou tão aflito, enviei Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. E não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito. O Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer às instruções dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança,
e ele foi curado. Somente até o 14. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra sobre a tua movimentação, a movimentação do teu Espírito. Que nós viemos a diminuir, mas que o Senhor cresça através dessa palavra, dessa mensagem. Que o Senhor venha trazer alinhamento aos nossos corações, nós somos os teus filhos. E nós estamos aqui, Senhor, sujeito à movimentação do teu Espírito. O teu Espírito Santo, Pai, tens liberdade na nossa vida para fazer o que bem lhe convém. O teu Espírito Santo tem liberdade para curar, para transformar, para batizar. O teu Espírito Santo tem liberdade para fazer todas as coisas na nossa vida. Por isso nós entregamos, Senhor, este culto aos teus cuidados. Nós entregamos, Senhor, essa palavra ao poder do teu Espírito. Somente o teu Espírito pode nos convencer do erro, do juízo, dos teus caminhos. Somente o teu Espírito, Pai. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Nós te desejamos, Espírito Santo. Uou! Espírito, Enche a minha vida. enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, aleluia! Meu coração eu quero ser. Sim, sim, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do Aleluia! Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Igreja, nós estamos diante de um texto onde vai falar sobre a história desse homem chamado Naamã. O texto central aqui, ele não aponta simplesmente para esse homem, mas ele aponta para uma movimentação de Deus através da vida desse homem e da vida de pessoas que cercavam a vida desse homem, amém? Aqui nós vimos um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, um homem pelo qual o texto não começa falando da sua lepra, mas começa falando daquilo que ele carregava, da sua autoridade. Um texto que, antes de falar do problema de Naamã, vai falar sobre a responsabilidade que ele tinha, sobre o conceito que ele tinha, sobre o nome que ele tinha, sobre o poder que ele exercia sobre a terra de Israel, sobre a movimentação onde ele tinha um encargo. E aqui o texto deixa bem claro que este homem, apesar de ter todo esse nome, de ter toda essa fama, de ter toda a autoridade, o texto vai dizer que esse homem tinha uma lepra. Veja bem, irmãos, que a lepra aqui se tratava muito mais de algo da alma que uma coisa física. Porque
O que o Senhor precisava curar de Naamã, na expressão do texto, era o seu orgulho. Naamã, ele era um homem orgulhoso. Mas mais do que a cura da lepra de Naamã, nós começamos a olhar o enredo da história. E por isso a gente se atentar na meditação das Escrituras é muito importante. Porque eu costumo falar aqui que quando a gente lê um texto com os nossos olhos físicos, a gente tem uma leitura. Mas quando nós lemos o texto com os nossos olhos da alma, nós temos uma meditação. E o que vai consolidar a minha vida e a tua nesses dias difíceis que nós vivemos, e a tendência é só aumentar, o que vai nos enraizar, o que vai nos manter firme, de pé e no caminho do Senhor, não é uma leitura rasa com os nossos olhos físicos, mas é uma leitura espiritual com os nossos olhos da alma, para a gente desfrutar daquilo que realmente a gente entende. E quando nós olhamos para esse enredo desse texto, nós vimos aqui uma pequena jovem, que o texto não fala sobre o nome dela, uma menina, que aparentemente parece até esquecida nessa história. Mas esse homem chamado Naamã, com poder e autoridade, ele agora trava uma batalha e ele traz cativa essa menina para dentro da sua própria casa, porque a sua mulher tinha pedido uma escrava. E essa menina agora entra nesse lugar, na casa de Naamã, aparentemente como uma escrava. Mas quando a gente olha o texto com os olhos da alma, aleluia, a gente vê que aquela menina, ela era uma agente transformadora da glória de Deus. Era Deus que estava indo atrás daquele homem chamado Naamã. E como Deus usa as pequenas coisas para nos atrair, como Deus usa as coisas simples para nos atrair. E talvez hoje você veio no culto pelo convite de uma esposa, um convite do esposo, um convite de um amigo. De repente você chegou até aqui pelo um convite, ou por uma mensagem, ou por um banner na rede social, e aparentemente parece que foi aquilo que nos atraiu. Esquece, irmãos. Você veio aqui porque o Espírito Santo te atraiu a esse lugar. Não tem a ver com um homem ministrando a palavra, mas tem a ver com o poder de Deus que está sobre a tua vida. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, mesmo que isso pareça uma pequena coisa. Que igreja é essa? Que povo é esse? Quem é essa pessoa que me convidou? Talvez a pessoa que te convidou não tinha muita relevância, talvez não era muito conhecido, talvez tu foi atraído por um banner, por um vídeo, por uma foto, não sei, mas você chegou até aqui porque foi o Espírito Santo que te trouxe, porque Ele te ama, porque Ele é apaixonado por você. Amém? E o tema desta mensagem é: Deus ainda marca encontros. Deus ainda marca encontros. E quando nós olhamos para Naamã, esse comandante desse exército do rei da Síria, nós vimos que ele era um homem grande, de importância, diante do seu Senhor. Um homem de muito conceito, um homem muito culto, porque por ele, o Senhor, ele dava vitória à Síria, através dele. Ele era considerado, meus irmãos, um herói de guerra. Só que o texto diz que, porém, ele era leproso. Ele carregava ali uma marca, ele carregava um problema, ele carregava uma dificuldade. E quantas das vezes na minha vida e na tua vida também é assim? Nós somos homens, mulheres que talvez com coração generoso, talvez homens e mulheres que ajudam, que participam da obra de Deus, que têm uma mente voltadas para as coisas do Senhor, e através disso o Senhor já nos deu grandes vitórias, grandes livramentos. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que eram envolvidas com prostituição e Deus libertou. Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que estavam envolvidas através do crime, através de droga, através de bebida, e o Senhor libertou. Talvez tenha pessoas aqui que pingavam orgulho e o Senhor libertou. Talvez tenha pessoas aqui, irmãos, que estavam do outro lado do rio, fazendo coisas que não agradavam o coração do Senhor, mas o Senhor resgatou e libertou. Nós somos vitoriosos e nós carregamos no nosso corpo cicatrizes
de vitória em Deus. Assim como esse homem era um homem vitorioso, assim como Naamã, o Senhor dava vitória para a Síria através dele. Mas esse homem tinha um problema. Mas esse homem tinha uma lepra. Esse homem ainda precisava de um cuidado especial de Deus. Esse homem precisava entrar numa nova realidade que ele não fazia noção. Ele não tinha o conhecimento, ele não tinha o entendimento. Mas o Senhor, Ele ama a todos. O Senhor não ama uma classe social. O Senhor não ama os crentes. O Senhor não ama os católicos, espíritos, umbandistas. Não, o Senhor ama a todos. O textuário da Bíblia vai dizer, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou uma classe. Ele não amou uma religião. Ele amou o mundo. Jesus, a sua movimentação na terra, ele veio não para os sãos, mas ele veio para os doentes. O Senhor sempre vai fazer questão de marcar um encontro para mim e para você. E eu creio que essa noite o Senhor marcou um encontro comigo e com você. Por quê? Porque nós merecemos. Porque nós somos dignos. Mas porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. A graça dele nos basta. O amor do Senhor é incondicional, incalculável, inimaginável. É o amor ágape. É mais do que um amor de um pai pelo um filho. É mais de um amor de um homem pela uma mulher, de uma mulher pelo homem. Não é um amor filos, não é um amor eros, mas é um amor ágape. Um amor insondável, incalculável, que nós não temos dimensão de tão grande esse amor de dar o seu único filho para morrer por nós, por mim e por você. Um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha defeito, morreu por um povo pecador e defeituoso. Esse é o amor de Deus para nós. Pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho, porém o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não se esquece de nós. Eu não sei o que essa noite você veio aqui de verdade fazer. Eu não sei, na verdade, essa noite, como é que você entrou aqui, de repente você chegou aqui com um espinho na carne, de repente você chegou aqui com um problema, com uma dificuldade, com uma enfermidade, você talvez chegou aqui sem esperança de resolver alguma coisa na tua casa, na tua vida, num parente, num familiar, mas o Senhor marcou esse encontro para você. Ele marcou esse encontro para você, para dizer para você, filho, filha, ainda tem esperança. Filho, filha, eu marquei esse encontro contigo. É eu que vou marcar esse encontro, como foi falado aqui. Não foi nós que achamos o Senhor, foi o Senhor que nos achou. Ele nos resgatou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou e por isso nós estamos aqui. Mas nós precisamos entender isso, igreja, no Espírito. É o Senhor que está nos trazendo para este lugar, para um lugar não só físico, mas um lugar no seu coração. Não é sobre uma placa de igreja, sobre o nome de igreja, não, esquece isso, irmãos. É sobre onde tem homens e mulheres com coração contrito e quebrantado, onde tem homens e mulheres disposto a ouvir os céus, disposto a ouvir o Espírito Santo, disposto em renunciar, em deixar algumas coisas para trás, mesmo que seja lícito. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muitas coisas, irmãos, que para não escandalizar os irmãos, mesmo que não seja pecado, eu preciso parar de fazer. Eu preciso deixar de lado. Para quê? Para mim entrar nessa movimentação do Espírito Santo. Um homem chamado Naamã, guerreiro, um homem que tinha muitas vitórias, mas também tinha um problema, que também tinha uma dificuldade. A Bíblia diz, porém, leproso. E é interessante como a Bíblia apresenta esse homem. Ela não começa dizendo que Naamã era leproso. A Bíblia começa dizendo que ele era grande, que era um comandante, que era respeitado, que era um homem íntegro, que era um homem vitorioso, que era um homem de guerra, que era um homem conceituado, que era um homem que tinha acesso ao rei. E muitas das vezes Deus dava vitória através desse homem para o povo da Síria.
Ele tinha muitas qualidades, a Bíblia nos diz, irmãos, e está nos dizendo que esse homem, ele tinha muitas vitórias. Não eram uma, não eram duas, eram muitas vitórias. Mas havia um porém. Havia um porém. E o porém era que esse homem venceu muitas coisas, mas ele precisava ainda do cuidado de Deus. Esse homem era um homem generoso, era um homem que ajudava muitas pessoas, mas ele precisava ainda de um cuidado de Deus. Ele era um homem que conquistou muitas coisas, era um homem que abriu muitas portas, era um homem que sustentou muitas coisas, e muitas vezes nós somos assim, mas ainda nós precisamos de um tratamento de Deus em alguma área da nossa vida. Nós precisamos ficar na dependência do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, você está aqui num culto, e você está aqui com gratidão ao Senhor, porque você pensa assim, ó, poxa, eu não era nem para estar aqui. Eu não era nem para estar aqui. E talvez hoje o teu coração transborda de alegria, sabendo de onde é que o Senhor te tirou, sabendo de onde que o Senhor nos resgatou. E hoje você está aqui nesse culto transbordando de alegria, e no teu espírito dizendo assim, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por eu estar aqui com a minha família, obrigado por eu estar aqui liberto, obrigado por eu estar aqui, Senhor, longe de todas as porcarias, de todos os vícios. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado vitória, e o nosso coração, ele é encharcado de misericórdia. E nós podemos pensar, nossa, nós estamos aqui, nós nunca imaginávamos estar aqui, porque a gente vê que a mão do Senhor nos resgatou de lugares ímpares, de lugares complicados, e hoje nós estamos aqui alegres, mas porém, existe ainda um porém, e o problema, irmãos, do porém é que ele pode ser pequeno aos olhos humanos, esse porém ele pode ser pequeno aos olhos dos outros. Deus nos deu vitória, nós temos nosso coração alegre, estamos aqui, nós sabemos onde é que o Senhor nos tirou, o que Ele nos proporcionou, mas existe um porém, existe ainda algumas coisas dentro de nós que talvez os olhos humanos não conseguem enxergar, talvez aos olhos dos outros, os outros não conseguem enxergar, mas diante dos nossos olhos, esse porém que tem dentro de nós, ele é gigantesco, assim como Naamã, muitas vitórias, muitas conquistas, mas quando ele olhava para o seu interior, ele sabia que ele era orgulhoso. Ele sabia que ele precisava ser tratado daquele orgulho. E agora o Senhor proporciona essa lepra para encaminhar ele para um lugar de cura, não só física, mas uma cura interior. E quantas vezes, irmãos, nós passamos por alguns problemas internos que nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem o líder, nem o pastor sabe, mas nós passamos por esses problemas internos, sangrando por dentro, mas sorrindo por fora. Paz do Senhor, glória a Deus, mas por dentro só o Senhor sabe como está a nossa alma. Só o Senhor sabe dos problemas que nós temos enfrentado quando as luzes se apagam, quando as câmeras são desligadas e quando nós reclinamos a nossa cabeça no travesseiro, quando descansamos o nosso corpo, a nossa cama, só o Senhor sabe dos problemas que nós enfrentamos, daquilo que nós não conseguimos controlar, daqueles momentos que talvez foge do nosso controle, e a gente sabe que aquilo ali desagrada o coração de Deus, mas aí a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vê que Paulo passou por isso, e Paulo vai dizer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço todo dia, ou seja, o bem que é para mim fazer eu não faço, mas o mal que não é para fazer, esse eu faço todo dia. Paulo não queria fazer o mal, Paulo não queria, mas ele tinha um impulso, ele tinha algo dentro dele que ele, quando foi ver, ele já estava fazendo mal. Mas ele foi chamado para fazer o bem. Isso se tornava um espinho na carne e o Senhor tinha que tratar com Paulo. Naamã agora, desse mesmo jeito, ele tinha um orgulho interno, ele tinha problemas, dificuldades dentro dele, e o Senhor agora queria resgatar esses valores.
O Senhor queria trazer um alinhamento, queria trazer a cura completa para o Naamã, e mais do que isso, ele queria que Naamã entendesse que Deus era suficiente na vida dele. Ele queria que Naamã entendesse que o nome do Senhor tinha que ser glorificado não só na Síria, mas em todo o Israel. E talvez você tenha passado por algumas dificuldades, não é para te matar. Talvez você tenha passado por algumas lutas, não é para te matar. Não é para te matar. Pode de repente as vozes do mundo dizer que você não tem mais jeito. As vozes do mundo de repente estão dizendo: ó, agora chegou o fim, agora não tem mais volta. Ei, escute, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele, é Ele. Mas você precisa entrar nessa nova movimentação. Você precisa entender que o Senhor está marcando um encontro contigo para que Ele possa alinhar muitas coisas que precisam ser alinhadas dentro de mim e de você. As pessoas muitas das vezes olham nossas vitórias. As pessoas muitas das vezes olham as nossas conquistas. As pessoas olham muitas das vezes aquilo que nós aparentamos ser no exterior, na parte de fora. Mas muitas pessoas, elas não conhecem as nossas feridas. Conhecem às vezes o nosso uniforme, mas não conhecem a nossa pele. Conhece muitas vezes os nossos discursos, irmãos, mas não conhece as nossas lutas. Conhece aquilo que Deus fez através de nós, mas não conhece necessariamente aquilo que Deus ainda precisa fazer em nós. E é nesse lugar de rendição que nós precisamos fazer, se encontrar, deixar o Espírito Santo trabalhar. Naamã era herói de guerra, porém leproso. E aqui começa uma das coisas mais bonitas desse texto, igreja. Aqui começa uma movimentação onde que Deus, Ele decide ir atrás de Naamã. Deus decide ir atrás de você. Deus decide ir atrás de mim nos lugares mais improváveis. Nos lugares mais improváveis aonde vocês se encontravam. O Senhor marcou um encontro e Ele foi lá te resgatar. Ele foi lá te resgatar porque Ele te ama. Naamã, ele não estava procurando Deus, irmãos. Naamã não estava indo numa reunião, Naamã não estava indo num culto, Naamã não estava procurando Deus, ele estava vivendo a vida dele sossegado. Naamã, além de viver a vida sossegada, ele era um general da Síria. E a Síria, ela subjugava Israel. Israel pagava tributo à Síria. E numa dessas incursões, as tropas lideradas por Naamã da Síria levaram cativo essa menina da terra de Israel. E quando levaram cativo essa menina, aquela menina ela foi parar dentro da casa de Naamã. Olha o cuidado de Deus com a casa de Naamã. Olha o cuidado de Deus com a nossa casa. Olha o cuidado de Deus com Naamã. Me veio à memória agora sobre a vida do Giovanni, onde que o pastor Leandro encontrou ele, né, num determinado lugar na rua. E o Giovanni conversando, né? Semana ainda a gente teve uma janta conversando com a família do Giovanni. A gente entendeu ali uma movimentação do Espírito, aonde o Giovanni estava querendo novamente entrar para o caminho de Deus, estava querendo novamente voltar a ser incendiado pelo Espírito Santo. E nesse momento, o pastor Leandro chega. Quem acha aqui que foi coincidência? Não existe coincidência no reino de Deus. Existe cristocidência. Pastor Leandro posicionado, ouvindo a voz de Deus, faz isso, faz aquilo, foi até um lugar onde estava o Giovanni. Se encontraram, desenvolveram uma conversa, houve um convite, e de lá para cá, a escolha do Giovanni deixou ele sem escolha. Deus entrou novamente com ação, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de encontro. O nosso Deus é um Deus de encontro, é um Deus que marca encontro. E às vezes através de situações inusitadas, de pequenos convites, de pequenas movimentações. Mas o Giovanni ouviu a voz do Senhor com a família dele, e hoje está aqui congregando conosco. Hoje está aqui feliz, e agora o Senhor vai desenvolver muitas coisas que Deus tem para desenvolver através da vida dele e da família. E assim todos vocês que chegaram até aqui um dia, alguém convidou vocês, não foi eu, foi alguma liderança, algum amigo, mas vocês vieram aqui não por um convite simplesmente humano, vocês vieram aqui porque foi o próprio Deus que marcou o encontro com você.
Marcou um encontro com você, marcou um encontro com você. Você entende isso, igreja? Então aqui, a menina, ela foi parar dentro da casa de Naamã, e preste atenção nisso, Naamã, ele achava que estava levando uma menina para trabalhar para sua esposa como escrava. Era isso o entendimento de Naamã quando ele olha para o texto. Mas Deus aqui estava colocando dentro da casa de Naamã uma palavra que apontaria para a sua cura, para uma nova história, um novo ciclo que Deus queria inaugurar em Naamã, uma nova realidade que Deus queria inaugurar em Naamã. E Naamã agora simplesmente pega a menina e bota lá para trabalhar de escrava. Mal ele sabia que aquela menina, através do que ela carregava, uma menina que não tinha aparentemente nome, porque o texto não fala, uma menina que talvez era desconhecida, uma menina que talvez era pequenininha, uma menina que talvez era improvável, mas ela carregava a glória de Deus, a palavra de Deus, uma menina improvável que tinha tudo para olhar para Naamã e falar: esse cara é um sem vergonha, esse cara é um nojento, me tirou da família, me arrancou dos braços da minha família. Essa menina tinha tudo para ser revoltada. Essa menina tinha tudo para espraguejar eles com palavras e com atitude. Mas essa menina carregava dentro dela a paz que excede todo entendimento. Ela carregava dentro dela a palavra de Deus, que vai dizer para nós que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu me lembro da história de José também, que foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos mentem agora para o pai que ele morreu e inventam história, jogam ele numa cisterna. Depois não acharam que aquilo ali era legal, venderam ele para os ismaelitas e levaram para o Egito, venderam como escravo, foi parar na casa de Potifar. Aquele homem, ele estava carregado de cicatrizes negativas, aquele homem estava carregado de muitos problemas, de muitos traumas, de muitos abandonos, de muitas facadas nas costas, de muitas decepções. Mas chegou no momento onde o Senhor proporcionou novamente que os irmãos fossem até ele. E ele agora, em vez de apontar o dedo na cara dos irmãos, xingar os irmãos: olha, vocês me abandonaram, vocês me venderam, vocês fizeram eu ir preso, vocês fizeram eu passar trabalho. Não. Ele agora entende: o Senhor me mandou na frente para mudar a história da nossa casa. O Senhor me mandou na frente para mudar a história da nossa casa. Talvez você está aqui, meu irmão, porque Deus quer mudar a história da tua casa. Talvez o Senhor quer começar essa nova história a partir de você, para que os teus filhos não venham a sofrer, para que os teus filhos não venham a penar nesse mundo. Mas o Senhor te trouxe na frente, e talvez hoje você não está entendendo nada, passando por problemas, passando por provações, passando por muitas lutas. É o diabo tentando de repente travar a tua chamada. É Satanás entendendo que você é um libertador, que você é uma libertadora, e ele não quer que você entenda isso. E por isso esse desconforto, por isso essa vontade de abandonar, por isso essa vontade de parar, por isso essa vontade de às vezes não vir no culto, de não ler a palavra, de não orar, de não jejuar. É essa opressão do maligno que tem atacado as famílias. Mas em nome de Jesus, nós vamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de encontro. Ele é um Deus de encontro, é um Deus maravilhoso que quer resgatar a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Aquilo que Naamã interpretava como uma simples circunstância, Deus estava usando como uma parte do seu plano. Ele olhava aquela movimentação da menina e achava que aquilo ali era simplesmente básico demais. Ele trazia a menina e botar ali, mas aquilo ali fazia parte do plano de Deus. Aquela menina, ela não tinha uma patente, aquela menina não tinha influência, ela não tinha dinheiro, ela não tinha poder político, ela não tinha sequer uma liberdade, ela estava trabalhando como escrava. Aquela menina, meus irmãos, ela tinha apenas uma informação. Aquela pequena menina, ela sabia onde havia um profeta. Ela sabia onde havia um homem de Deus. Ela sabia algo precioso demais, que não interessa qual era o nome dela, que não interessa qual é a cor do cabelo dela, qual é a patente dela, o sobrenome, não interessa sobre ela, mas interessa sobre o Deus que cuidava dela nos mínimos detalhes. Um Deus que cuidava do interior dela, independente da circunstância que ela estava vivendo. Ela não abandonou a fé. Interessa o problema que ela estava enfrentando,
a crise que ela estava enfrentando, a dificuldade que ela estava enfrentando, ela não abandonou a fé, porque ela entendia que assim como Deus pode dar, Deus também não pode dar. Ela entendia que se Deus desse, Deus era Deus, mas se Deus não desse, Deus continuava sendo Deus. Aquela menina não estava por uma barganha, aquela menina não estava por uma troca, aquela menina estava pelo entendimento, ela entendia quem Deus era e ponto. Ela sabia aonde tinha um profeta em Israel. Aquela menina, ela foi dizer, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha Deus agora começando a agir com violência através da menina. Olha Deus agora agindo através de uma pessoa que não nega a sua fé. Olha Deus agindo através de uma pessoa que se coloca na brecha, que se coloca à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto e disponível. Vamos fazer, vamos falar da palavra de Deus, vamos ganhar almas para o Senhor. Uma pessoa que se coloca na brecha e não deixa nenhuma circunstância apagar a chama da sua fé. Ela tinha todos os motivos para não falar mais de Deus. Mas ela entendeu que o Senhor era suficiente a todos os problemas que ela tinha. Agora aquela menina vai falar, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. E olha isso, igreja. Uma menina sem poder, ela carregava uma palavra tão poderosa de Deus, capaz de mudar a história de um general. Uma menina simples, mas cheia do Espírito de Deus, carregando uma palavra dentro dela. E isso nos ensina algo muito especial no reino de Deus. Isso nos ensina algo muito pontual para essa história dessa menina. Porque nós temos a tendência de procurar Deus somente nas coisas grandes. Nós temos a tendência de procurar e ver Deus só em grandes milagres, em grandes feitos. Mas Deus, ele gosta de começar as coisas grandes através de instrumentos pequenos. Deus, ele gosta de fazer movimentações grandes a partir de uma movimentação pequena. Naamã, ele não percebeu que Deus estava indo atrás dele. Naamã não entendeu a movimentação de Deus para resgatar ele. Naamã não entendeu o amor de Deus por ele. E muitas das vezes é assim. A gente não entende. Em pequenas coisas, queremos ver os grandes milagres, mas não somos gratos às vezes porque nós abrimos a geladeira e pegamos uma garrafa de água bem geladinha e botamos no copo e podemos beber uma água bem gelada. Nós não agradecemos mais a Deus. Quando nós acordamos de manhã e nós vamos lá na padaria e compramos um pãozinho, que seja com uma mortadela, com uma margarina, sei lá o que for, e a gente come um simples pãozinho. E muitas das vezes nós jogamos aquilo ali para dentro de nós e não agradecemos a Deus. Não somos gratos a Deus porque nós estamos querendo enxergar Deus nos grandes milagres. Nós estamos querendo enxergar Deus numa ressuscitação, num algo extraordinário e esquecemos que as coisas simples é o Senhor que nos proporciona. Às vezes estamos caminhando, estamos correndo e às vezes o simples cantar de alguns passarinhos já nem são mais percebidos aos nossos ouvidos porque nós não damos mais bola para aqueles passarinhos, que é Deus que cuida, que é Deus que alimenta, que é Deus que veste, que é Deus que proporcionou ele na natureza, e aquele passarinho já nem é mais importante para nós. Eu quero as grandes coisas, eu quero os grandes feitos, e às vezes a simplicidade de Deus, ela vai passando por nós e nós não vamos percebendo. E talvez nós estejamos sendo chamados para esse lugar de percepção, de analisar o reino de Deus de uma forma diferente. E talvez para muitos de nós a porta tenha se fechado. Talvez o Senhor tenha colocado pessoas para conversar conosco. Talvez uma pessoa, talvez aquilo que nós estamos vivendo está nos trazendo um desconforto, mas nós precisamos entender que Deus, ele está por trás de todas as coisas. Deus, ele está ajeitando algo para nos trazer novamente para o encontro. É o Senhor que quer resgatar cada um de nós. Irmãos, se tem algo que o Senhor ele é especialista em construir, é construir caminhos para nos encontrar. O Senhor é especialista em construir caminhos para ir atrás de nós. Ele quer nos resgatar.
Ele quer nos devolver novamente para esse lugar de eternidade. Foi por isso que Ele deu o Seu único Filho para morrer por amor por nós, para que todos aqueles que crêem nele sejam salvos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele construiu um caminho para nos resgatar. Ele deu o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que aquele paredão, aquele véu de separação de amizade entre Deus e o homem fosse rasgado. E quando Jesus ressuscita, quando Jesus morre e ressuscita, aquele véu ele se rasgou de alto a baixo, nos dando novamente a amizade que tinha sido perdido lá no Jardim do Éden, por Adão, pelo pecado. Adão, aquele homem que pecou, agora Cristo, a saber, o segundo Adão, aquele homem que não pecou, aquele homem que foi santo, que foi puro e morreu por mim e por você. Era Deus construindo um caminho para que nós se achegasse novamente a Ele, ao seu coração, e vivesse na eternidade que Ele programou lá no Jardim do Éden. Oh glória! Oh glória! O Senhor é especialista em construir caminhos para nos resgatar, e o Senhor está construindo esse caminho hoje. Hoje o Senhor está construindo esses caminhos para nós. Você não está aqui por um acaso. É um Deus que está interessado não apenas em resolver os nossos problemas, mas é um Deus que está interessado, além de resolver os nossos problemas, de nos trazer para esse lugar do encontro com Ele. Hoje nós estamos falando de Santa Ceia. Estamos falando de Naamã, estamos falando dessa menina que carregava uma palavra, mas nós estamos falando de uma movimentação de um pai que vai atrás do seu filho. Um pai que é especialista em trazer o filho de volta, nem que seja preciso para botar uma pessoa do teu lado que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Às vezes não é uma pessoa, às vezes Deus permite um problema, às vezes Deus permite uma situação desconfortável. Às vezes Deus permite muitas coisas que nós não entendemos e não tente entender, porque quem entenderá a mente do Senhor? Ninguém. Mas o Senhor usa aquelas coisas que aparentemente parecem ruins, aquelas coisas que aparentemente e literalmente doem, machucam, mas aquilo ali, irmãos, é para nos resgatar novamente para o lugar do encontro. E como é triste de tu ver uma pessoa saindo do lugar do encontro. Como é triste tu ver uma pessoa abandonando os caminhos do Senhor, sabendo que não soube suportar o processo. E isso, irmãos, é maturidade. Nós precisamos suportar o processo. Cada um tem uma medida, cada um tem um processo. Deus trabalha com cada um de um jeito. Mas nós precisamos ser maduros para suportar o processo, não abandonar, porque a pedagogia de Deus é essa. O próprio Deus, Ele é radical, irmãos. Deus não tem nada de, Deus é mimimi, não. Deus é radical, Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. O evangelho não pode ser muito radical. Como? O nosso Deus é radical. O evangelho é radical, é sim, sim, não, não. O Evangelho diz que de uma fonte de água não pode ser jorrado dois tipos de água. Ou jorrar água doce ou jorrar água salgada. Sim, sim, não, não. Ou agradamos o coração do Senhor ou não agradamos o coração do Senhor. Mas o importante em tudo isso é que, independente da situação que você está vivendo, o Senhor, Ele quer te resgatar. O Senhor, Ele é especialista em construir caminhos para que você não fique de fora daquilo que Ele quer fazer. Tanto aqui na terra quanto na eternidade. Deus, Ele começa a mexer nas nossas resistências. Naamã, ele recebe uma palavra da menina, ele vai até o seu senhor, o rei da Síria, e aí o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel, irmãos. Naamã, ele levava prata, ouro, ele levava roupas, mas ele chega diante do rei de Israel, e o rei lê a carta e entra em desespero. Quando o rei lê essa carta, ele entra em desespero. Acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que esse homem me mande procurar, para que cure a sua lepra. O rei de Israel aqui, ele não consegue resolver. O rei de Israel, ele não consegue resolver o problema de Naamã. E aqui, irmãos, o que é importante é porque Naamã, ele começa a descobrir com tudo isso que aquilo que o dinheiro, que a influência, que o governo, que o poder humano não consegue resolver, somente Deus consegue resolver.
Quando ele toma essa pancada do rei, e o rei fala para ele, por acaso eu sou Deus? Ele estava quebrando o orgulho de Naamã. Ou seja, tu acha que o teu poder, Naamã, vai chegar aqui e eu tenho poder para te curar? Tu acha que o teu dinheiro, tu acha que aquilo que tu faz como um comandante do exército, tu acha que eu vou chegar aqui e eu vou ter como te curar? Eu não consigo fazer isso. Acaso eu sou Deus, Naamã, para te dar a vida ou tirar a vida? Naamã começa a entender, poxa vida, mas parando para analisar, é só Deus que pode fazer alguma coisa comigo mesmo. Ali, o Senhor começa agora a trazer Naamã para o coração de Deus, mas não com tapinha nas costas, com pedagogia de obediência à palavra de Deus. Naamã agora começa a entrar para esse caminho, tomando no meio, irmãos. Ele começa a ser confrontado mesmo, irmãos. A palavra de Deus, ela confronta. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais pecado eu acho nos outros, não em mim. Mais defeito eu acho nos outros, na igreja, não em mim. A igreja, a Bíblia, ela é um espelho. Ela é um espelho. Quanto mais eu leio, eu digo, não acredito, eu preciso mudar isso. Não, mas olha aqui, eu preciso... Nossa, sabe, irmãos? Isso que é a Bíblia Sagrada. Não é para mim ler, para simplesmente pregar a palavra. Não. Eu preciso ler para Deus falar comigo. É a boca de Deus falando comigo. E se preciso for, a gente imparte isso com os nossos irmãos. Nunca foi a ideia de Deus um homem aqui na frente com o microfone na mão. Nunca foi. A pessoa que está aqui com o microfone na mão, ela é igual a vocês. Igual. Não tem super-homem aqui. A liderança não é super-homem. A liderança precisa de um abraço como você precisa de um abraço. A liderança precisa de uma mensagem assim como você precisa de uma mensagem. A liderança precisa de cuidado assim como você precisa de cuidado. Não é um homem que proporciona nada para nós, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então nós precisamos, como família, entender que nós todos precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É o Senhor que podia curar Naamã, e agora o rei pega e fala isso para ele. Então Eliseu, o profeta, ele ouve essa história. Eu já estou finalizando. Eliseu, o profeta, ouve o que estava acontecendo e agora ele manda dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Naamã, agora ele chega, cavalos, carros, comitivas, grandes homens junto com Naamã. Mas Eliseu, sabe o que Eliseu faz? Quando Naamã chega lá, porque agora ele tinha um apontamento, ele está indo na casa do profeta. Naamã deve ter botado a sua melhor roupa, deve ter dado uma penteada no cabelo, botado ali um perfume, alguma coisa desse tipo. E não, eu sou o comandante, agora eu vou ir até a casa do profeta. O profeta, no mínimo, está me esperando com um banquete, um café, uma mesa posta. E eu vou sentar lá e ele vai me dar algumas instruções, vai orar por mim e eu vou ser curado. Quando Naamã está indo para a casa de Eliseu, Eliseu fala assim, nem manda ele vir. E agora Eliseu, ele não sai para recebê-lo. Eita glória! Olha o Senhor aqui tratando mais um pouquinho o orgulho de Naamã, que achava, porque a posição dele agora teria um banquete esperando ele. Naamã nem manda ele vir. Naamã nem sai para recebê-lo. Naamã agora manda mensageiro. E o mensageiro diz o seguinte: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. E aqui começa, irmãos, um tratamento profundo com Naamã. Porque Naamã, ele não fica indignado apenas por causa do rio que o profeta Eliseu manda ele mergulhar, porque aquele rio era podre, aquele rio era sujo. Agora imagina um comandante, uma pessoa de alto escalão, agora chega na casa de um profeta, o profeta não recebe, manda o mensageiro e a mensagem é o seguinte, irmão Eduardo: sabe aquele rio lá? Pois é, vai lá e mergulha 7 vezes, tu vai ser curado. Aquilo ali bugou a mente de Naamã. Ele tinha dinheiro, tinha nome, nós já falamos aqui. E Naamã agora começa a ficar indignado, não apenas por causa do rio, ele fica indignado porque Deus, ele não fez do jeito que ele imaginava que tinha que fazer. Irmão, será que esse Naamã não é parecido com nós muitas das vezes? Nós acreditamos que Deus tem que fazer do jeito que nós achamos. Agora vai ter que ser feito assim, porque é assim que Deus faz. Não, irmãos. Agora Deus pega ele na contramão. Ele fica indignado, porque ele tinha uma expectativa de como seria curado.
E Deus muda toda a lógica dessa cura. Deus muda toda a lógica dessa história, desse enredo. Por quê? Porque o problema de Naamã não era só a lepra na pele. O problema de Naamã era no interior, era o seu orgulho. Eu não sei aqui qual é o teu espinho na carne. Eu sei os meus. E são vários. Eu não sei aqui qual é os teus problemas, mas eu sei os meus e são vários. Mas nós precisamos chegar diante de Deus com verdade, irmãos. Nós precisamos tirar o véu, a carapuça da enganação. E precisamos chegar diante de Deus com verdade. Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu conheces, Pai, aquilo que eu estou fazendo que não agrada o Teu coração. Tu sabes, Senhor, mais que ninguém, aquilo que eu preciso mudar e não consigo, aquilo que eu preciso fazer e não faço. O Senhor sabe, talvez a falta de responsabilidade que eu tenho com os meus pais, com os meus filhos, com a minha esposa, com a igreja do Senhor, com a obra de Deus. Só o Senhor sabe o quanto eu preciso ter maturidade e responsabilidade para resolver, mas eu sou um menino, eu sou uma menina, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu não vim aqui, Senhor, falar para Ti coisas que Tu não sabe, Tu já sabe. Mas eu sei que o Senhor quer ouvir da minha boca. Assim como Isaías, que quando estava numa movimentação que Deus preparou para ele, de proclamar o Messias, o Salvador, Isaías não proclama. Isaías agora começa a olhar para o povo. Ai do povo que vai perecendo, ai disso, ai daquilo, ai desse defeito, ai daquele outro defeito. Ele perdeu o chamado dele, que era proclamar a vinda do Messias. Aí ele teve um encontro com Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 5 de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Com 2 asas tampava o rosto, com 2 tampava os pés, e com 2 voavam. E os anjos, os querubins, os serafins, estavam ali dizendo um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E ali ele viu que a terra estava cheia da glória de Deus. Então a terra não estava cheia de problema. A terra estava cheia da glória de Deus. O problema é que a visão dele estava no lugar errado. Em vez de estar olhando para a glória de Deus, estava olhando para o defeito, do problema. E agora Deus muda a ótica de ele ver. E agora ele vai ver que viu o Senhor. A glória do Senhor estava sobre toda a terra. A partir do capítulo 5 do livro de Isaías, ele começa agora a profetizar a vinda messiânica, a vinda do Messias, porque ele teve um encontro com Deus. E talvez nós podemos estar assim, vivendo uma vida longe da presença de Deus, vivendo uma vida rasa, na zona de conforto. Talvez estamos maquiando coisas que só nós sabemos que nós estamos falhando e errando, mas o Senhor precisa ouvir da tua boca, assim como ele também ouviu de Isaías. Porque quando Deus levou ele para esse lugar de encontro, que ele viu o trono de Deus e a terra cheia da sua glória, Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo, e que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se colocou num lugar também de impureza, e ele declarou que da boca dele estava saindo coisas impuras. Eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, ele falou o seguinte: Senhor, eu sou farinha do mesmo saco. Eu estou querendo achar os defeitos disso, o defeito daquilo, mas eu sou farinha do mesmo saco. Senhor, cura minha boca. Eu sou um homem de lábios impuros. E talvez hoje o Senhor te trouxe aqui não para te afrontar, não para te escandalizar, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele marcou um encontro contigo e Ele quer ouvir da tua voz. Senhor, muda isso. Senhor, muda aquilo. Senhor, eu sou ignorante. Senhor, eu sou bravo demais. Senhor, eu não tenho um coração generoso. Senhor, eu estou te roubando nos dízimos. Senhor, eu não estou praticando o que é certo. Senhor, eu vejo a pessoa caída e não estendo a mão. Eu vejo o necessitado e eu finjo que não vi. Eu vejo uma pessoa com fome, mas eu não dou de comer. Eu vejo uma pessoa com sede, mas eu não dou um copo d'água. Eu finjo, eu viro a cara, eu viro o rosto. Eu não tenho mais um coração generoso, eu não tenho um espírito voluntário. Senhor, essa é a minha verdade nessa noite. Perdoa os meus pecados, Senhor.
Nós estamos diante da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e nós vamos participar dela, mesmo sem a gente ser digno. O único que é digno é o Senhor, o único que é perfeito é Jesus. Nós não somos dignos, mas o Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele nos dignificou, Ele nos redimiu, Ele nos tirou do estado da morte para a vida, e hoje o Senhor marcou um encontro comigo e contigo, que nós possamos nessa noite se arrepender, que nós possamos nessa noite se arrepender, e que nós possamos pedir perdão para o Senhor. Sim, Jesus. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Aleluia. Naamã se submeteu à obediência, foi para o Rio Jordão. Ali ele mergulhou 7 vezes, ele saiu dali restaurado e curado para a honra de Deus, para a glória de Deus. Ele saiu dali, além de curado, ele saiu dali glorificando o nome de Deus, e ele falou: não existe outro Deus em Israel a não ser esse Deus. O Senhor agora cura a lepra, mas Ele cura o interior de Naamã. Aleluia. O encontro dessa história gera, irmãos, entre Deus e aquele homem perdido. E nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Ele nos alcançou. E hoje, irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia. Hoje nós vamos cultuar ao Senhor, celebrando a Ele. E quando nós vamos participar da Santa Ceia, não é como pessoas que não têm feridas. Nós temos feridas, nós temos alguns problemas. Nós vamos participar da ceia como pessoas que sabem aonde está a cura, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, mas antes declarando: eu sei aonde está a cura para o meu problema, eu sei aonde está a cura, eu sei aonde está a cura está em Jesus. Não como pessoas que nunca falharam, porque nós somos falhos, mas como pessoas que foram alcançadas pela graça, como pessoas que venceram todas as batalhas, mas como pessoas que, além de vencer as batalhas, a gente entende que essas batalhas vencidas foi porque Deus estava ali. Quando a gente entra nesse lugar da Santa Ceia, nós vamos entender que antes de nós tomar o pão, nós precisamos olhar para Cristo. Antes de nós tomarmos o cálice, nós precisamos olhar para a cruz, entender que o cálice do Senhor representa o sangue de Cristo, entender que o pão, ele representa a carne de Cristo. E antes de tomar do cálice, e antes de nós tomarmos o suco de uva e comermos o pão, nós precisamos dizer para nós mesmos, nós precisamos fazer uma reflexão dentro de nós, nós precisamos dizer para nós mesmos: olha, eu não sou digno, mas o Senhor redimiu a minha história na cruz do Calvário, e eu sei onde é que está a cura está no nome de Jesus, a cura está na obediência do caminho do Senhor. Então hoje eu vou participar da ceia, porque enquanto eu participo da ceia, eu estou declarando que o Senhor é o único, suficiente Salvador da minha vida. Quando eu estou participando da ceia, eu entendo que o Senhor é suficiente para a minha vida e a tua vida. Eu convido a igreja a se colocar de pé, e que nós possamos dizer no nosso coração: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor tire o meu problema. Eu não quero que o Senhor apenas cure, assim como o Senhor curou Naamã.
Mas além da cura, Senhor, eu quero que o meu problema, que o meu porém, ele me leve para mais perto de Ti. Eu quero que essa dificuldade que eu estou enfrentando, Senhor, possa ser curada por Ti, mas que isso me leve para mais perto do Teu coração. Senhor, eu quero que essa dificuldade que eu estou vivendo, eu quero que essa dificuldade ela seja curada, seja sanada sim, mas que essa dificuldade me leve para mais perto de Ti. E quando nós começamos a entender essa movimentação de Deus, nós não vamos mais murmurar, nós vamos passar pelo problema dando glória a Deus, nós vamos passar pela dificuldade dando glória a Deus. Se o Senhor permitiu eu e você passar por problemas e dificuldades, é porque Ele não quer nos matar. O Senhor não nos leva para o deserto para nos matar. O Senhor não levou Naamã para o Rio Jordão para envergonhar o Naamã, não. Mas para curar a alma dele, para curar aquilo que ele tinha de mais forte dentro dele, que era o orgulho. E aquilo ali aproximou ele de Deus. E quando acabou essa história, ele declarou que não existia outro Deus em Israel, a não ser aquele Deus que ele foi apresentado. Que nessa noite nós podemos pensar isso. Que nessa noite nós podemos se dobrar a isso. Aleluia. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, esses elementos químicos, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o pão, representando a Tua carne, e que o Senhor venha abençoar